Então, boa noite a todos. Nesta noite de segunda-feira, vamos continuar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e achareis, com o tema Observai os pássaros do céu. Então, nesta noite, neste momento, eu convido a todos para refletirmos sobre esse texto, começando com a prece. Fechemos os nossos olhos e elevemos os nossos pensamentos a Deus em gratidão, em primeiríssimo lugar. Gratidão pelo dom da vida, pela saúde, gratidão pela família e pelos amigos, e pela oportunidade abençoada que temos de aprender com tudo aquilo que vivenciamos. Que Jesus possa, nesta noite, nos trazer mais uma oportunidade de compreendermos as suas lições. Porque se o Pai misericordioso nos ama tanto quanto acreditamos, encontraremos neste Evangelho desta noite a confirmação do seu zelo e da sua misericórdia. Porque tudo aquilo que pedimos nestes momentos de aflições e de angústias, quando tivermos o tempo decorrido, olharemos para trás e estaremos percebendo que o amparo foi muito maior do que aquilo que buscamos ou que pedimos. Mestre amado Jesus, nos abençoe e nos ilumine. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos amparar, nos fortalecer e nos intuir para que a reflexão do Evangelho dessa noite possa chegar até os corações dos irmãos que estão aflitos, dos irmãos que estão tristes, que estão angustiados. Que o Mestre Jesus possa estar conosco neste momento. Nesse momento de tantas dificuldades, é o momento onde que a gente busca a doutrina espírita, que nos fortalece, que reforça a nossa fé perante a Deus. E é nesse momento que a gente percebe, no momento de dificuldades, o quanto a doutrina espírita é importante em nossas vidas. Quando a gente busca do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma, os ensinamentos dos Espíritos que a gente adquiriu ao longo da nossa vida. Como é importante essa doutrina que mata a morte, que mata o materialismo e que nos mostra o quanto Deus é bom, justo e maravilhoso. Hoje, pela manhã, fui fazer uma pesquisa de como que está as notícias, essas dificuldades, a pandemia, e a gente observou que só hoje mais de 643 mil pessoas já haviam se curado da Covid-19. Só no Brasil, 22 mil pessoas foram curadas. Isso mostra para nós o quanto Deus é bom, o quanto Ele é maravilhoso, e isso só nos fortalece a nossa fé. É importante a gente alimentarmos constantemente do Evangelho a nossa alma, a fim de que nos momentos difíceis consigamos superar essa tempestade. E a gente vê que nesses dias de quarentena, que muitos artistas importantes, de renome, vêm trazer alegria aos lares através da música, através da cultura. E a gente não pode esquecer que além dessas lives que muitas vezes alegram sim os nossos corações, trazendo alegria através dos artistas, a gente encontra também as lives espíritas. Gostaria de ressaltar aqui uma live que foi tão importante para mim. Assim que iniciou o processo da pandemia, nós entramos no site da Federação Espírita Brasileira e através da
TV FEB, a gente assistiu uma live de um palestrante de renome chamado Simão Pedro, um palestrante que fala aos nossos corações de uma forma tão doce, que nos fortalece, que nos esclarece. E nessa live ele fala uma coisa tão importante, uma reflexão tão interessante, que eu resolvi trazer para todos nós. Simão Pedro, ele diz que quando nós estamos na escola, numa sala de aula, o professor, ele fala o tempo todo ensinando, orientando, conduzindo os trabalhos em grupo, o tempo todo o professor falando, se movimentando e nos orientando. Mas tem um dia que esse professor ele se cala, que é o dia da prova. Então, no dia que os alunos vão fazer a prova, é o único dia que o professor se cala. Então, ele fica ali na sala, ele fica olhando, cuidando, todos aqueles alunos que estão realizando a prova. E muitas vezes, aquele aluno que estudou, que conhece a disciplina, mas que naquele momento de nervosismo, de dificuldade, ele esquece, o professor acaba orientando. E aquele aluno tira do fundo do seu intelecto as respostas para aquelas questões. Mas aquele aluno que não estudou, que não conhece a disciplina, mesmo com a orientação, com a sugestão do professor, do mestre, o aluno não capta e ele acaba muitas vezes reprovando. E o nosso irmão palestrante, o Simão Pedro, ele faz essa referência com o nosso Senhor Jesus, que esse momento de tantas dificuldades, que nós estamos sendo provados. Será que realmente temos fé? Será que acreditamos realmente num Deus bom e no Deus justo? Ou será que nós estamos nos desesperando? Então, nesse momento, Deus não está parado. Ele está olhando, cuidando de cada um de nós, nos orientando. Por isso, da necessidade de constantemente nós estarmos nos alimentando com o Evangelho de nosso Senhor Jesus, para que nesse momento de dificuldade a gente consiga fazer as reflexões que Jesus nos sugere. Hoje, como foi dito, nós vamos estudar um tema muito importante e a gente consegue, como todos os outros temas, fazer uma ligação a esses momentos difíceis que a gente vive, que é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, onde Allan Kardec nos traz falando sobre observai os pássaros do céu. Então, que a gente possa fazer uma reflexão nesse texto, a fim de também fortalecer a nossa alma e a gente, cada dia mais, nos aproximar de Deus, a fim da gente não se desesperar. Porque todos nós somos irmãos, filho de um mesmo Pai, e a gente está tirando tantas lições nessa tempestade. Cada dia que passa é um dia de aprendizado. E é nas dificuldades que a gente aprende. Então a gente traz a reflexão de Kardec, no capítulo 25, Buscai e Achareis, quando ele traz para nós, no item 6, observai os pássaros do céu. Então, no início, Allan Kardec traz para nós uma fala de Jesus, trazida por Mateus no Evangelho, que diz o seguinte: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro,
aí está também o vosso coração. Então, Jesus nos traz esses ensinamentos e Allan Kardec traz para nós uma reflexão profunda sobre essa passagem. Quando ele nos traz que nós não devemos acumular os bens terrenos, mas sim as riquezas espirituais, traz uma reflexão das mais importantes da nossa vida. Onde está o nosso tesouro? Se nós perguntarmos, nesse momento, irmos ao espelho da nossa casa, olharmos dentro dos nossos olhos e perguntar, onde está o nosso tesouro? Será que, neste momento, nesta reflexão, a gente consegue identificar onde nós estamos guardando o que é de mais importante para nós? E o que é de mais importante? Jesus ele traz para nós, para que nós possamos ter uma atenção. O que eu venho acumulando na nossa vida? Nesses dias de dificuldades, de dor, muitos estão trazendo a reflexão que o dinheiro não foi capaz de trazer a saúde de volta, que muitas vezes o dinheiro não foi capaz de salvar a própria empresa, dinheiro que muitas vezes ficou guardado, acumulado por muitos anos, e que nesse momento, esse dinheiro não foi capaz de salvar o nosso maior tesouro, que muitas vezes é o nosso familiar, o nosso ente querido, uma pessoa que amamos. Então, diante desse momento de turbulência, de tempestade, é interessante que a gente faça essa reflexão. Onde está o nosso tesouro? O que nós estamos guardando para nós? Qual que é o tesouro principal que Jesus fala no Evangelho? Quando nós nos preparamos para fazer uma grande viagem, o que nós colocamos dentro da nossa bagagem? Algo que nós vamos utilizar? Algo que a gente leva de supérfluo conosco? O que a gente está colocando na nossa bagagem? Na nossa bagagem espiritual. Se Jesus coloca-nos para nós que os tesouros do céu nunca será nos tomado, ele reforça que é esses tesouros que a gente deve dar mais importância. Não nos fala no Evangelho que nós não devemos nos precaver, não devemos nos preocupar em poder nos preparar a um futuro melhor, mas ele traz nessa reflexão que o materialismo nunca deve estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, sempre as questões espirituais. E ele coloca, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. E adiante, Jesus também nos traz uma reflexão que é importante a gente entender, porque o mestre, como um pedagogo por excelência, ele sempre nos ensinou de forma figurada, a fim de que os ensinamentos do Cristo possam ficar gravados em nossos corações. Então, todas as vezes que a gente escuta uma história, a gente não esquece. E Jesus fazia isso com tanta sabedoria, ele nos desenhava os seus ensinamentos para que ele pudesse ficar gravado em nós por toda a eternidade. Então o Cristo, ele traz para nós ensinamentos que às vezes, se estudamos sozinho,
se fazemos as nossas reflexões sozinho, talvez a gente tenha dificuldade de entender. Por isso a importância de nós estarmos juntos, refletindo, fazendo uma reflexão, para a gente não ter entendimento errado. Olha só o que o Cristo nos trouxe nesse ensinamento. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Então, quando Jesus nos coloca aqui, não vos inquieteis, fique tranquilo, que tudo proverá. Jesus, em momento algum, ele vem nos falar de ficarmos esperando, de ficar de braços cruzados. Muito pelo contrário. Ele vem nos trazer que nós temos tantas coisas, que Deus nos oferece tantas as coisas, tantos recursos, que a gente tem condições de passar pelos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, em momento algum, Jesus fala que não devemos trabalhar e não devemos lutar. Mas ele fala de forma figurada, de forma alegórica, como se fosse uma verdadeira poesia, que a gente possa ficar tranquilo, porque Deus está conosco em todos os momentos, e que nada nos faltará, mas que é necessário que a gente se esforce para isso. Se assim não fosse, Jesus não teria trazido, como nos mostra no início do capítulo, quando Allan Kardec nos traz, ajuda-te que o céu te ajudará, quando traz a reflexão de que se a gente pede, a gente obtém. Se a gente busca, nós vamos achar. E se nós batermos na porta, ela será aberta. Então, desde o início do capítulo, buscar e achareis, Jesus vem nos trazer que a gente vai conseguir sim, mas vai depender sempre dos nossos esforços. Se eu quero, eu tenho que pedir a Deus. Se eu quero achar, primeiro eu tenho que agir, eu tenho que buscar. E se eu quero que as portas se abram para mim, eu preciso bater. Então, todos os momentos, Jesus fala de ação. Mas nesse entendimento, ele nos coloca que nós temos todos os recursos necessários para a nossa sobrevivência. O problema é que nós ainda somos muito insatisfeitos, insaciável. Tudo que acontece para nós não está bom, precisa melhorar. Se está chovendo, a gente reclama que está chovendo muito, que podia sair um solzinho. Se sai um sol, a gente reclama que poderia chover. Se está calor, a gente pede para esfriar um pouquinho, que está muito quente. Então, todo o tempo da nossa vida, a gente vem reclamando das coisas que acontecem conosco. Nós nunca estamos satisfeitos. Quando conseguimos aquele conquista tão esperada, um carro tão desejado, quando a gente consegue aquele carro, a gente logo pensa em algo melhor. Então estamos todos os dias, todo momento, buscando mais do que é necessário. E às vezes nós achamos que a gente precisa do supérfluo para poder sobreviver. Quantas pessoas que eu já escutei dizendo que não aguenta mais, que precisa fazer uma viagem, que precisa ir para um piquenique, que precisa estudar fora do país,
E se não alcança, muitas vezes entra em conflito interno, num processo depressivo, porque não conseguiu alcançar aquilo que tanto desejava. E muitas vezes nós não despertamos que nós já temos tudo o que nós precisamos. Nós temos a família que a gente precisa. A gente tem a casa que nós precisamos. Nós temos os amigos que precisamos. Só que a gente não consegue identificar. E muitas vezes a gente consegue entender que já temos depois que perdeu. Quantas vezes que a gente entra em profundo conflito, em prantos, quando nós perdemos alguém querido na nossa família. A gente começa a fazer uma reflexão e vê, muitas das vezes, que nós não valorizamos a nossa mãe como deveríamos ter valorizado. Deus nos deu uma mãe, Deus nos deu um pai, nos deu uma família. E às vezes a gente vai entender isso, que é tão importante, e quanto era bom quando a gente perde. Porque nós somos insaciáveis. Nós não queremos só o necessário. A gente muitas vezes quer o que o nosso outro irmão tem. E a gente sempre acha o que o outro tem melhor do que o nosso. E nesses ensinamentos, o Cristo vem nos falar. Nós temos tudo o que nós precisamos. Basta a gente procurar. Basta a gente bater, que a porta vai se abrir. Quantas pessoas que passam por dificuldades e num certo momento da sua vida coloca em desespero e diz: o que será de mim agora? Não sei o que fazer. E de repente, uma mão amiga aparece, nos estende os braços, nos tira da lama. É Deus agindo em nossas vidas o tempo todo, colocando sempre perto de nós alguém para nos socorrer, alguém para nos alimentar, alguém para nos fortalecer. Então Jesus deixa bem claro para nós que nós precisamos buscar o que nós temos de tanto abundância. Se a gente observar hoje um problema que a gente vivencia no planeta inteiro, a gente começa a observar os países, as particularidades, e a gente começa a perceber o tanto que nós somos ricos, o tanto que aquele determinado país é rico, o que às vezes falta para nós, tem abundância para aquele país, o que falta para o outro país, tem abundância aqui no nosso país. Se a gente observar, hoje o país mais populoso do nosso planeta é a China. E a China precisa para alimentar aquela multidão de pessoas, precisa da nossa soja, precisa do frango, da carne bovina, que às vezes não conseguem produzir em seu país e busca aqui no Brasil o que falta lá para eles. E nós aqui, quantas vezes temos a necessidade de buscar a tecnologia, outros alimentos, vestuários em outros países, porque às vezes a gente não consegue produzir o suficiente para nós, e a gente precisa buscar com os outros irmãos em outros lugares. Allan Kardec traz uma reflexão para nós tão importante. Ele diz para nós, na reflexão nesse item, que quando a fraternidade reinar em nossas vidas, quando nós pensarmos que nós somos apenas uma província diante de um império, que todos nós somos irmãos perante Deus, quando os nossos administradores tiverem essa consciência e praticar a lei de amor, de justiça
e de caridade, Allan Kardec nos coloca que o que tem no nosso planeta é o suficiente para nos alimentar e para suprir todas as nossas necessidades. Então, no nosso planeta nós temos tudo. Mas, infelizmente, falta para um e a gente fica de braços cruzados e não estende a mão para o irmão que está longe. E nesses momentos de dificuldades, a gente percebe, a gente começa a enxergar o nosso irmão que às vezes está longe do nosso território, mas que sente a mesma dor que nós. Tivemos um pouco tempo atrás uma reflexão dos nossos irmãos da África, em especial no momento falou de Senegal, onde vários irmãos não têm nem água para beber, irmãos que não tomam banho, porque é tão precário a questão da água naquele país, que eles devem optar ou tomar banho ou bebem a água. E quantas pessoas estão morrendo de fome nesses lugares? E quando uma pandemia dessa atinge países que têm poucas condições de higiene, e aí a gente vê o mundo inteiro se movimentando. Pessoas de bom coração estendendo a mão para irmãos do outro lado do planeta, porque até então desconhecia as dificuldades que eles passam. Então, o nosso planeta, ele tem os recursos necessários para que possamos sobreviver. O grande problema somos nós, que ainda está insatisfeito com tudo o que nos acontece. Então, o Evangelho ele é bem claro quando ele diz para nós que nós não devemos nos inquietar, porque nós sabemos que temos um Deus bom e justo que nos proverá. Mas para isso nós precisamos trabalhar. O que Allan Kardec ele traz para nós? Vou voltar aqui. Sobre o trabalho. Que às vezes se a gente lê sem muito entendimento, se a gente lê sem os olhos do coração, a gente pode ter uma interpretação, então eu posso esperar que a ajuda virá? Não. Olha o que Allan Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, na questão 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? Então isso aqui está na lei de trabalho, e olha a pergunta de Allan Kardec. A própria pergunta dele já nos traz a importância do trabalho. Ele não precisava nem ler a resposta, porque Kardec mesmo ele já pergunta, por que é imposto ao homem? E olha o que os Espíritos nos respondem. É uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar, mas há sempre o trabalho. Então, Allan Kardec traz para nós, nessa questão, que nós temos a necessidade de nos movimentar e de trabalhar. Porque é o trabalho que vai fazer que a gente consiga alavancar o nosso crescimento espiritual. Ninguém na inércia, ninguém que opte em não trabalhar, não vai conseguir de forma alguma crescer espiritualmente, que é só o trabalho que nos proporciona isso. A própria nossa evolução, se hoje, às vezes falamos, nossa, como aquela pessoa inteligente, quantos cientistas que nós temos no nosso planeta que estão estudando, que a cada dia nos mostra algum resultado positivo. Quantos são inteligentes? E se a gente refletir, mas que inteligência é essa?
Será que Deus fez um mais inteligente do que o outro? De onde que essa pessoa conseguiu tamanha inteligência, tamanha sabedoria? E na reflexão desse item do Livro dos Espíritos, a gente pode ter a certeza que a sabedoria, que a inteligência desses nossos irmãos, que às vezes a gente pensa que está acima de nós, ela foi conquistada com muito trabalho. Talvez não nessa reencarnação, mas talvez em outras reencarnações. Porque nós trazemos no nosso espírito uma bagagem do que nós aprendemos em outras oportunidades. E tudo isso foi construído com muito trabalho, com muita dedicação. Se não fosse isso, nós estaríamos hoje no ponto de partida. Não haveríamos hoje a descoberta dos remédios, da tecnologia, da internet. Não havíamos descobrido ainda. Por quê? Porque esse trabalho ele vem sendo construído ao longo das nossas reencarnações. Se toda reencarnação nossa a gente zerasse a nossa sabedoria, nós ainda estaríamos no ponto de partida. Então tudo que nós hoje temos é o acúmulo da bagagem que a gente construiu durante todas as nossas existências. E ele segue com a palavra ainda de Jesus, porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje ou amanhã, será lançado na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vós vestir, ó homens de pouca fé. Então ele coloca para nós, aqui, se a gente fizer uma reflexão simples, que a gente não deve se preocupar em hipótese alguma com o dia de amanhã, que tudo será nos concedido. Mas como nós falamos no início, Jesus nos apresentou de uma forma alegórica, poética, uma forma de nos colocar o tanto que Deus é bom e tanto de recurso que nós temos. Mas que nós devemos sim nos esforçar para conquistar tudo que a gente almeja. Nós sabemos que nesse momento de dificuldades, que momentos difíceis constrói homens fortes. Então que a gente possa, dentro da dificuldade, a gente ter condições de subtrair, de adquirir vários ensinamentos para a nossa alma, porque a gente possa ser amanhã pessoas totalmente diferentes do que nós somos hoje. Allan Kardec nos coloca que quando chegarmos a essa verdadeira fraternidade, onde nós tivermos a consciência que todos nós habitamos uma província só, o rico, quando ele adquirir várias sementes, o que ele vai fazer com essa semente? Ele vai pegar essa semente e vai distribuir para que essa semente possa florescer e possa dar alimentos não só para ele, mas para toda a humanidade. Porque se essa semente, se esse rico pegar aquelas várias sementes e comer elas, Allan Kardec nos diz isso, o que vai acontecer? Ele vai exercer o grande egoísmo, se alimentando tudo daquilo que ele tem e deixando faltar para ele e para o próximo. Vai chegar um momento em que nós vamos ter condições de dividir tudo aquilo que nós ganhamos. Porque se o verdadeiro tesouro é o tesouro do coração, aquele acúmulo que nós guardamos durante toda uma vida, ele vai ter um proveito, que é para dividir
ou para tirar muitos irmãos do sofrimento, da fome e da miséria. Há uma fábula muito interessante de um chefe de família que o autor nos diz que era um homem muito seguro, que durante toda a sua vida, durante toda a sua reencarnação, ele se preocupou demasiadamente com o dia de amanhã, com o dia seguinte, com o futuro dos seus filhos, que levou toda a sua reencarnação, uma reencarnação dura, onde deixava todos os seus familiares com muita raiva, pelo fato que ele negava tudo o que era pedido. O filho pedia para esse pai de família que pudesse acrescentar durante o ano letivo algum material didático, algum material da escola. E esse homem dizia: não compro mais nada. Tudo que foi comprado foi no início. Daqui até o final do ano, contente-se com o que você já ganhou. E muitas vezes aquela criança, aquele jovem, diante de tantos problemas na escola, a necessidade de fazer trabalhos escolares, e sabendo que o pai tinha recurso para isso, foi trazendo raiva no coração daquele jovem, fazendo com que ele tivesse aquela ideia de quando tivesse a primeira oportunidade, ele pudesse sair de casa. E esse jovenzinho, quando teve o primeiro chamamento de um traficante, ele foi. Ele viu a oportunidade de sair de casa, para que todas aquelas dificuldades, aquele sofrimento gerado durante toda uma vida, fosse sanado. A filha desse trabalhador casou com a primeira pessoa que ela conheceu, a fim de que aquela pessoa pudesse tirá-la daquele lar, devido tanta dureza daquele pai de família. E nesse encontrar a primeira pessoa, ela cavou também o seu sofrimento, por deixar levar pelas facilidades do mundo. E durante algum tempo, o filho e a filha saíram do lar. A mulher, a mãe, a esposa, também vivenciava diversos dissabores na sua reencarnação. Muita dureza, muito sofrimento, porque aquele pai de família guardava um tesouro. E esse tesouro para ele, que em sua cabeça alimentaria a sua família e colocaria os filhos em ótima posição, ficou guardado com ele. Porque ele também não confiava nos bancos. E ele guarda esse tesouro, toda a sua fortuna, durante uma reencarnação inteira, dentro de um colchão. E em um determinado momento da sua vida, esse pai de família tem uma dificuldade no campo da saúde, e essa dificuldade faz com que ele venha a desencarnar. Todo o dinheiro dele estava guardado no colchão, onde ele tinha o maior zelo e não deixava ninguém se aproximar daquele colchão. Toda a família, depois do velório, depois de enterrar aquele pai de família, resolveu queimar o colchão. Porque aquele colchão, e ninguém sabia por quê, foi um objeto de brigas e desavenças por muito tempo. E ao queimar aquele colchão, o pai de família chora do lado dos familiares, implorando, gritando, para que pudesse abrir o colchão e tirar toda a fortuna que ali tinha. Mas infelizmente ele já não tinha o corpo físico. E nenhuma das pessoas que ali estavam conseguiu escutar os gritos que naquele momento ele fazia. Toda a fortuna de uma vida toda acabou
com aquele incêndio. E isso, nós também, muitas das vezes, perdemos uma reencarnação inteira, preocupado com coisas que não são valorosas. Não preocupamos com a nossa família, não preocupamos com as pessoas que amamos, damos importância demasiadamente ao dinheiro ou às coisas materiais, e nós não sabemos quando isso será tomado. Porque o que nós vamos levar desse planeta ao plano espiritual são as conquistas das nossas virtudes. Porque nenhuma fortuna, nem os nossos filhos, que são valiosos, nem as pessoas que amamos, nós vamos conseguir levar conosco. Porque não nos pertence. O que nós vamos levar são as conquistas dos corações, do coração. E que a gente possa, neste momento, começar a valorizar o que temos de mais importante, que muitas vezes está perto de nós. Se a gente observar, quais são as pessoas que nós mais brigamos? Quais são as pessoas que a gente mais discute? Quais são as pessoas que nós mais magoamos? São as pessoas que amamos. Constantemente a gente magoa os nossos pais, magoa os nossos filhos, os nossos irmãos, as esposas, os esposos. Constantemente nós estamos magoando uns aos outros e esquecendo de analisar a importância que cada um deles tem em nossa vida. Devemos sim nos preocupar com o trabalho, devemos sim preocupar com o nosso campo financeiro, porque em momento algum a doutrina espírita nos traz que seria errado, mas ela nos traz que nós devemos dar importância menor. Se nós chegarmos hoje no plano espiritual, se nós formos chamados hoje, porque não sabemos quando será, se nós colocarmos que existe uma senha, e que cada um de nós temos uma senha, e que vai ser chegado o momento de ser chamado a nossa senha, nós não sabemos se a numeração próxima é a nossa, nós não sabemos se pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser alguns anos, algumas décadas, nós não sabemos. Por isso nós precisamos nos preparar para hoje, para que quando nós formos chamados para a pátria espiritual, nós tenhamos condição de chegar ao plano espiritual sem estar envergonhado. A questão material, ela é tão complicada, que várias vezes no Evangelho, Jesus nos traz ensinamentos onde o materialismo é um grande impedimento para nosso avanço espiritual. E nós espíritas, nós sabemos disso. Nós sabemos o tanto que é um entrave os recursos financeiros. Quantas brigas, quantas discussões. O problema do dinheiro, o acúmulo das riquezas nos traz. Mesmo sabendo que a prova da riqueza é uma prova mais difícil que a prova da miséria, mesmo nós temos esse conhecimento, porque a prova da riqueza tem uma facilidade muito grande de nos afastar de Deus, e aí mora o grande perigo. E a prova da miséria, ela tem uma facilidade muito grande de nos aproximar de Deus. Por isso, é uma prova que às vezes a gente acha que é a mais dolorosa, mas é a prova que nos liga a Deus. E mesmo nós sabemos disso, se nós formos chamados hoje para o plano espiritual, e se nos perguntarmos, meu irmão, está preparado para reencarnar? Escolha a sua prova. Imaginemos nós no plano espiritual, nos dando uma oportunidade para reencarnar e para a gente escolher as nossas provas.
Que prova nós escolheríamos? A prova da riqueza ou a prova da miséria? Se nós fôssemos reencarnar no dia seguinte, a gente escolheria reencarnar num palácio ou reencarnar em Senegal, na África, onde a água onde a água é uma das maiores riquezas do país e que vale ouro, porque é muito pouco a sua quantidade. Com certeza, muitos de nós escolheríamos ser ricos, sabendo que é a prova mais difícil. Então nós precisamos constantemente nos alimentar do Evangelho para que em um determinado momento a gente acorde e a gente consiga tirar do fundo da nossa alma os ensinamentos que vêm constantemente nos batendo em nossa consciência de que nós não precisamos de muito para sobreviver. Que muitas das vezes o supérfluo hoje nosso, que a gente tem momentaneamente, esse supérfluo momentaneamente, ele vai suprir a insuficiência de outro irmão. Somente após a fraternidade tiver reinado em nossos corações, que a gente realmente vamos ter condições de colocar em prática todos os ensinamentos do Cristo, de darmos muito mais importância às coisas espirituais, que a gente tenha condições de falar não para um chamamento que vai nos afastar da casa espírita, que a gente tenha condições, firmeza, postura para conseguir falar não às coisas mundanas. E para isso, nós precisamos iniciar. Nós precisamos ir aos poucos e alimentando a nossa alma dos conhecimentos evangélicos. Porque a gente não muda de um dia para o outro. Como diz o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, ele nos fala que a gente deve não se contentar com aquilo que a gente vê. Ele fala que a gente deve se contentar com aquilo que a gente não vê. Por quê? Aquilo que a gente vê é temporal. E aquilo que a gente não vê é eterno. Que a gente possa nos preocupar com as coisas eternas, com as conquistas do coração, da conquista das virtudes. E temos uma meta para nós espiritual, de o mais rápido possível alcançarmos a virtude da caridade, do amor e da paciência. Muito obrigado, boa noite a todos, e que Jesus possa então estar em seus lares, fortalecendo, amparando nesses momentos tão difíceis para a nossa alma. Boa noite. Então eu convido a todos mais uma vez para fecharmos os nossos olhos e agradecermos a Deus esta reflexão desta noite, que nos leva a observarmos verdadeiramente a natureza à nossa volta, que é animada e sustentada pelo nosso Pai misericordioso, mas que nesta analogia, associando-se às nossas vidas, começamos a perceber o quanto o Pai misericordioso tem estado ao nosso favor. Ele, que não é punitivo, mas é educativo, vem nos trazendo inúmeras lições neste momento em que nossas almas, porventura se encontrem aflitas ou angustiadas. Seria o momento adequado de buscarmos compreender, entender a pedagogia, a forma que Deus se utiliza
para nos trazer lições educativas. Que estas lições possam cravar fundo em nossas almas, para que possamos alçar voos evolutivos e para que a nossa caminhada seja mais serena e mais equilibrada. Que possamos, a partir disto, deixar de lado o desespero e a aflição e que possamos, sobretudo, executar as nossas ações, sempre pautadas nas lições evangélicas. Que possamos voltar aos nossos lares, ou melhor, nos voltar ao nosso lar, observando cada um que conosco convive e darmos a cada um deles o nosso melhor, o nosso sorriso mais fraterno, o nosso abraço mais acolhedor, as nossas palavras mais confortantes. Que possamos ser o melhor que tivermos e que, com isso tudo, possamos, ao deitar cada noite, refletirmos sobre aquilo que verdadeiramente estamos nos transformando. Mais uma vez te agradecemos, nos abençoe e que assim seja. Amigos, boa noite a todos. Nós vamos fazer então, voltar ao velho estilo de antes. Não vamos interromper a live, a pedido aí do Matheus Gomes e Bruno Serafim, que pediram para a gente manter a live, porque quando a gente interrompe, eles costumam perder e não conseguem encontrar de novo, tá bom? Então, daqui a 2 minutinhos nós vamos fazer a live, continuar a live, tá bom? 2 minutinhos para vocês se organizarem, se preparar, colocar a garrafinha com água, tá bom? E durante a vibração eu vou tirar a máscara, porque favorece um pouco mais para que vocês possam me entender melhor, tá bom?
Então eu convido a todos para que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos com muita fé, com muita confiança. Depois de um estudo tão abençoado como este, onde tivemos a oportunidade de ouvir palavras de esperança, palavras que acalmam o nosso coração e que nos falam da providência divina que está conosco em todos os dias de nossa vida. Obrigado, Senhor, porque encontramos forças no Teu Evangelho de luz, de amor, e ter conhecido este Evangelho através de nosso Senhor Jesus Cristo foi a maior demonstração de caridade que Deus podia dar aos seus filhos. Somos gratos, Pai, por termos ouvido as palavras que foram proferidas na noite de hoje, porque elas nos fortalecem a fé, nos enchem de ânimo, de coragem e de esperança, para passarmos pela prova que o nosso professor maior, Deus, colocou diante de nós. Nesse momento, Pai, que estamos conectados com o Teu amor, com a Tua luz, com a Tua bondade, queremos Te pedir que derrame sobre todos nós as bênçãos de equilíbrio, de saúde e de paz. Respiremos profundamente, meus irmãos, e que consigamos absorver as energias balsâmicas que Deus reservou com tanto carinho para todos nós nesta noite iluminada. Respira fundo e absorve as bênçãos divinas que tocam o alto da tua cabeça e vão envolvendo todo o teu corpo, te preenchendo de ânimo, de confiança, de coragem e de fé. As células do seu organismo vão se enchendo de vitalidade e vão se preparando para realizarem o seu trabalho da forma perfeita como foram criadas. Respira fundo, enche os pulmões de oxigênio e sinta as energias de Deus revitalizando todo o teu organismo. Absorva também a força psíquica que vem de nosso Pai Maior, que resgata em você a fé, a confiança, a coragem, o ânimo, o estímulo para continuar na batalha sem esmorecer, sem fraquejar. Confia, inspira, e ao expirar joga para fora o medo, a insegurança, a dúvida que paira sobre nossas cabeças. Nós não podemos duvidar de que Deus abrirá as portas para cada um de nós, independente do que esteja acontecendo agora. Deus reserva para cada um de nós a esperança de dias melhores
e nós haveremos de vencer com Deus ao nosso lado. Pedimos ao anjo guardião de cada um dos irmãos que estão conectados conosco nesta noite, que possam nesse momento visitar os seus protegidos e iluminar a casa, o local de trabalho, onde quer que eles estejam nesse momento. Que os anjos de Deus possam iluminar este ambiente todo, levando luz a todos que estão ali e dissipando as trevas do medo, da insegurança, da solidão, da tristeza. Deixa Jesus passear na sua vida. Abre as portas do seu coração. Abra o seu entendimento, para que Jesus possa habitar contigo. Pedimos ainda, Mestre amado, que além de abençoar este lar, este local de trabalho e a vida de cada um dos nossos irmãos, nós te pedimos que abençoe estes vasilhames com água, que o Senhor derrame ali, Senhor, as energias que cada um carece para se fortalecer, não somente na saúde física, mas na saúde mental. Que os nossos irmãos não adoeçam, Pai, pelo temor, pela incerteza. E pedimos também, Senhor, que o Senhor possa verificar, analisar o pensamento de cada um que nesse momento começa a pensar em pessoas. Que o Senhor acompanhe o pensamento de todos estes irmãos, Pai. E que a Tua luz possa chegar até estas pessoas que cada um pensa nesse momento. Meus irmãos, concentrem com toda a fé que vocês tenham, com toda a confiança em Deus Pai Todo-Poderoso. E através do pensamento conectado, coloquem na presença de Deus todas as pessoas que vocês julgam estarem precisando desta bênção na noite de hoje. Pensem, mantenham-se pensando nas pessoas, enquanto Deus abençoa cada uma delas. Possamos agora, todos nós juntos, num só pensamento, imaginarmos como se estivéssemos do espaço, olhando para o nosso planeta abençoado. Vamos todos nós concentrarmos em um só pensamento, no nosso querido planeta Terra. E peçamos juntos a Deus: Senhor nosso Deus,
olhai por nós, Pai. E que a tua misericórdia desça sobre a terra. E que nos ajude a ter força e coragem para enfrentarmos juntos este momento de prova. E que ao término dela saiamos melhores do que quando esta prova iniciou. Mas como sempre dizemos, Pai, que seja feita a tua vontade. Graças te damos, Senhor. Muito obrigado por ser o nosso Pai querido. E que a tua paz envolva a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.